Tá. Bom, boa noite a todos. O tema escolhido para essa noite é os itens 7 e 8 do capítulo 23º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus fala sobre deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Bom, primeiro agradeço a presença de todos, né? Tá bem melhor do que a minha última em janeiro, né? Em janeiro eu tinha bastante desencarnado e tinha um único encarnado que era a Rose, né? Foi a testemunha. Hoje, pelo menos, tá melhor. Eu até comentei com ela, falei, ixi, com essa chuva aí não vai aparecer ninguém, né? Tá igual aquele escritor. Ele estava passeando no shopping, e aí de repente uma senhora se aproxima dele e fala, ô fulano, o senhor, né, sou seu fã e tal, aí, inclusive comprei o seu livro e tal. Ele falou, pô, muito obrigado, então foi a senhora? Então, coitado. Então, mais ou menos por aí. Bom, então vamos lá. Bom, então o que diz, no capítulo 23º, que é o título é a moral estranha, né? Então tem vários tópicos, né, dentro da moral estranha, e no 7º, 8º, então tem a questão colocada por São Lucas, né? No capítulo 9, versículos 59 e 60. Tá? Então diz o seguinte, e a outro, numa conversa que Jesus estava tendo com então Jesus virou-se para um rapaz que se aproximou dele e comentou, né? Falou, olha, eu gostaria de segui-lo, né? Então Jesus virou para ele e disse, mas o Senhor permite-me que eu primeiro vá enterrar meu pai? E Jesus respondeu, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Né? Depois há o comentário no item 8º, né? Que fala que podem significar essas palavras, deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram primeiro que, nas circunstâncias que foram pronunciadas, não poderiam exprimir uma censura contra aquele que considera um dever de piedade filial, ir enterrar seu pai. Elas encerram, porém, um sentido profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. Tá? Bom, então, com base aí, vamos fazer os comentários, né? Aparentemente, logo no primeiro contato que nós temos com o escrito, né? Parece assim, de alguma forma, né? Que Jesus foi assim até, entre aspas, né, um pouco ríspido, vamos dizer assim, com a colocação, né? Então, um filho fala, olha, deixa eu primeiro enterrar meu pai, e ele fala, não, né? Deixa os mortos enterrar os mortos. Né? Tá? Então, na verdade, Jesus aproveitava todas as circunstâncias, e nós sabemos isso por diversas passagens que tem no Evangelho, né? Ele aproveitar essas oportunidades para expressar, né, os seus ensinamentos. Às vezes, de forma até assintosa. Né? Mas por quê? Porque naquela época lá, ninguém escrevia nada. Né? Nós sabemos, por causa de escritos que foram feitos, né,
o Lucas, Mateus, etc., bem, mais para frente, é que relataram, então, as experiências e os ensinamentos de Cristo. Mas, na ocasião mesmo, não se escrevia absolutamente nada, né? Tá? No contexto geral, na verdade, quando Jesus refere os mortos, tá? Ele quer dizer aqueles que estão mortos para a espiritualidade, né? E não literalmente morto, sem vida. Tá? Então, era esse ensinamento que Jesus passou na ocasião. Né? E aí nós sabemos, claro, vamos diferenciar a questão da espiritualidade, evidentemente, da questão do corpo tá sem vida. Né? Então, veja bem, nós sabemos, né, que quando expira a vida do corpo, né, automaticamente, né, a alma se desprende do corpo. Né? Então, aquele ser que tinha o espírito, a alma, né, a partir que há a morte, há esse desprendimento. É comum em toda a humanidade o culto ao morto, né, de uma forma ou de outra. Né? Uns têm determinados procedimentos, outros diferentes, mas, de regra geral, né, os entes queridos, eles, de alguma forma, há todo um procedimento, há todo um preparo, há todo um respeito, né, pelo morto em si. Né? Jesus quis passar, né, que, na verdade, nós devemos sim ter esse tipo de respeito, de procedimento com o ente querido. Né? Mas ele chama a atenção que a parte mais importante é não você dar muita atenção à questão da morte em si. Tá? Mas sim você lembrar, respeitar, né? Prestar homenagem àquela alma que se foi, né? E não ficar, vamos dizer assim, remoendo, né? Ou então ficar prestando reverências diversas a um corpo enterrado. Né? Aí vai entrar a questão da religião. Né? Então, há religiões, que, por exemplo, a católica, né, que tem o dia de Todos os Santos, ou tem o Dia dos Mortos lá, que todo mundo vai normalmente no cemitério, leva flores, etc, etc, etc. Né? Mesmo sabendo, né, que ali, às vezes, já nem mais corpo tem, né? Porque a gente sabe que a questão da decomposição do corpo, 3, 4 anos depois, não tem mais nada, né? Mas é costume, né? Por exemplo, no México tem uma festa muito grande, que é o Dia de los Muertos, né? Que lá é como se fosse um carnaval, né? Literalmente é como se fosse um carnaval mesmo, né? Porque eles reverenciam os mortos, só que tem carro alegórico, tem banda, é uma festa assim tradicional,
e que recebe, inclusive, muitos turistas, muita comida, né? É literalmente uma festa, é uma festa, né? Só que é destinada justamente ao Dia dos Mortos, né? Que se não me falha a memória, foi pouco tempo atrás, no comecinho do ano. Tem um filme que retrata esse costume mexicano que é muito bonito, inclusive, tem um significado espiritual bem bonito. Tem. Chama Viva a Vida é uma Festa. É bem bonito. É um filme de desenho animado, mas é muito bonito. E o pessoal, inclusive, se caracteriza, né? Eles usam roupas, inclusive, com formato de esqueleto, né? Um negócio assim. Bom, e daí vai para as outras religiões, e cada qual normalmente prestam essas referências aos mortos, né? Mas o que Jesus chama a atenção é que nós devemos dedicar aos mortos, né? Mas não aos mortos, sim ao espírito que ocupava o corpo, né? Aquele amor, aquela referência, aquela dedicação, né? Aquele respeito, né? Isso era mais importante, né? Ele lembrava que o corpo, uma coisa grosseira, né? Que nós temos apenas como uma roupagem para nós crescermos espiritualmente, né? Cumprir determinadas, vamos dizer assim, tarefas, né? Que não ficaram assim inacabadas em reencarnações anteriores, né? E que voltamos então para terminar, né? E se não conseguir cumprir agora, evidentemente nós teremos oportunidade de reencarnar para cumprir essa tarefa e de alguma forma então crescermos espiritualmente, tá? Então, dessa forma, Jesus ele demonstrava, né, que o futuro, na verdade, da vida é na pátria espiritual, né? Então, nós, nós estamos aqui agora, né, mas certamente, ao desencarnarmos, vamos para a pátria espiritual. E lá teremos oportunidade, novamente, eventualmente, de crescer espiritualmente, nos prepararmos, se for o caso, retornar aqui, voltar para lá, né? Até que, você sabe quando, obviamente, né? Nós conseguiremos atingir um patamar onde nós eventualmente ficaremos por lá, né? E não haveria mais necessidade de reencarne num ambiente, numa crosta terrestre, por exemplo, tal, ou em outro planeta, a gente não sabe, né? A não ser que, eventualmente, de repente, para alguma missão mais específica, né? Então, nessa situação, né, o que Jesus, na verdade, quis dizer, né, para o rapaz? Então, ele quis dizer exatamente isso, ó. Não vos inquieteis com o corpo, mas pensai no espírito, e de pregar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Então ele detalha a urgência em servir ao reino de Deus, né? Então, na verdade, isso foi o que ele tentou passar na ocasião. Aí nós podemos falar, puxa vida, mas hoje nós temos condições de compreender perfeitamente, né, o sentido que ele quis dar, né, porque hoje nós temos condições de entendimento, né, mas será que naquela época as pessoas tinham condições de entendimento como nós temos hoje? Talvez, né,
os apóstolos, os mais chegados a Cristo, eles tiveram essa condição de entendimento, né? Mas o povo em geral, né, ficaria, acho que um pouco difícil eles absorverem exatamente o que Jesus quis dizer, né? Em algumas obras, eu pensei em algumas obras. Então nós temos aí, ó, na obra Alma-Luz, que é pelo Emmanuel, psicografado pelo Chico, nos capítulos 8 e 93, intitulado Mortos, Emmanuel destaca que os mortos, entre aspas, são aqueles que vivem apegados à matéria e que o discípulo deve seguir Jesus, priorizando a missão espiritual. No mesmo capítulo, ele ainda reforça: a verdadeira morte é o desinteresse pelas leis divinas. Ele sugere que não devemos perder tempo com lamentações vazias quando há tanto trabalho a fazer pelos vivos, no corpo e no espírito. E no livro Pão Nosso, igualmente Manuel e Chico Xavier, no capítulo 30, há uma reflexão sobre como muitos de nós ainda enterramos nossos ideais e esperanças em preocupações fúteis, agindo como os mortos espirituais citados por Cristo. Então, com essas citações, eu acredito que fica bem fácil, né, nós entendermos a realidade que Cristo quis nos passar ao dizer então essa frase, né? Deixar os mortos, enterrar os mortos. Tá? No livro dos Espíritos, sobre a perda de entes queridos, né? O livro ele tem mais de mil questões, né? Não lembro exatamente quantas questões. Mas, na verdade, nessa parte, até para surpresa, né, existe apenas 3 questões que trata sobre a questão a perda dos entes queridos, né? É a questão 934, que fala o seguinte: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independentemente da nossa vontade? Então, os espíritos responderam, né? Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. É uma prova ou expiação e lei para todos. Mas é um consolo poder comunicar-se com seus amigos pelos meios de que se dispõe, enquanto esperam o surgimento de outros mais diretos e acessíveis aos seus sentidos. Veja, essa resposta é interessante, né? Porque ela coloca que a perda do ente querido, né, ela pode ser uma prova ou uma expiação, né? Então, por exemplo, quando nós pensamos, quando uma família, né, o pai ou a mãe, perde um filho pequeno, tem idade, né? Que é muito normal, num primeiro momento, a gente fala, puxa vida, né? Pô, mas nem começou a viver, né? E já morreu, né? Não é justo isso, né? Mas, de repente, isso não era tanto para quem se foi, e sim, de repente, era para quem ficou, né? Para quem passou por esse, vamos dizer assim, por esse trauma, entre aspas, né? E aí, nessa mesma questão também, ele levanta um ponto que é curioso, né? Quando ele fala a questão de se comunicar, né? Então ele dá abertura dizendo, olha, mas é um consolo poder comunicar-se com seus amigos pelos meios que se dispõe.
né? Então ali já está falando, olha, há forma, há como haver comunicação, né, de lá para cá. E mais, né? Quando ele fala também, enquanto espera o surgimento de outros mais diretos e acessíveis. Ou seja, aqui já está dando, inclusive, a entender que pode haver uma comunicação mais direta daqui para lá. É muito comum nos centros espíritas, né? Nós ouvirmos uma frase que o telefone só toca de lá para cá. Né? Isso é muito comum. Né? Inclusive, eu ouvi um comentário essa semana, uma parte no comentário do Haroldo, né? E ele falando justamente isso. Né? Eu falo, puxa, mas ele falou, olha, Chico, uma vez, ele comentou que há a possibilidade, né, dos médiuns treinarem a psicografia, né? E não necessariamente no centro espírita. E isso abre um canal daqui para lá. Então, essa frase que normalmente a gente escuta, que o telefone só toca de lá para cá, de certa forma tá contraditória. Né? Então, nós temos a possibilidade, sim, de nos prepararmos e o telefone tocar daqui para lá também. Na 935, fala o seguinte: que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações além túmulo como uma profanação? Então os espíritos responderam: não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. Prova disso é que os espíritos que lhes são afeiçoados se manifestam com prazer, sentem-se felizes por sua lembrança e por conversarem consigo. Haveria profanação se as evocações fossem feitas levianamente. Isso também, na nossa doutrina, é muito bem lembrada e asseverada os cuidados que nós devemos ter, né, nas questões de eventualmente receber os contatos, vamos dizer assim, né, receber as comunicações, né, o respeito que nós devemos ter, principalmente, né, ser usado só para realmente haver algum benefício, né? E não por mera curiosidade. Tá? E, finalmente, a questão 936, né? Como as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos que partiram? Então, a resposta: o espírito é sensível à lembrança e ao pranto daqueles que amou. Mas uma dor incessante e desesperada afeta-o penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro que os deixou. Então está aí, né, vamos dizer assim, uma certa forma, um conselho ou uma advertência. Né? Nós devemos sim cultuar nossos mortos, né? Lembrar dos nossos mortos, mas tudo dentro de uma parcimonia. Né? Aliás, tudo que é excesso faz mal, né? Até água. Então, nós devemos ter esse cuidado. Né? Vamos sim lembrar os nossos mortos, vamos, né? Mas não o corpo.
né? Vamos pensar no espírito, na alma de nosso ente querido, né? E nós sabemos, nós espíritos sabemos que lá do outro lado eles sentem sim, né? Vamos dizer, quando há esse desespero, a não aceitação, né? Ficar, vamos dizer assim, chamando, né? E relembrando, isso faz mal para o espírito, nós sabemos disso já, né? Então, procurar sempre lembrar com carinho, com amor, né? Com prece. Isso é que vai fazer bem aos nossos irmãos que desencarnaram. Tá? Bom, diante de tudo dito aí, nós podemos chegar, então, à seguinte conclusão. Para a doutrina espírita, essa frase, né, deixar os mortos, que enterrem seus mortos, é um convite ao despertar. Jesus ensina que a vida real é a do espírito e que as obrigações sociais e materiais não devem servir de desculpa para adiarmos nossa transformação moral e o auxílio ao próximo. Kardec esclarece que Jesus usou uma figura de linguagem. Isso a gente sabe que Jesus usava as palavras, etc. Né? Então, os mortos que enterrem seus mortos são aqueles que, embora vivos no corpo, estão espiritualmente mortos, por viverem focados apenas na matéria. Né? Aqui, praticamente termina a nossa conversa, tá? Durante a pesquisa tal, me chamou a atenção duas coisas, né, que eu gostaria de passar para vocês. Tá? Então, a primeira é o que acontece nos 7 minutos após a morte. E por que 7 minutos? Então, a medicina, né, isso é comprovado, ela afirma que depois que há a morte, né, o cérebro continua, vamos dizer assim, a funcionar durante 7 minutos. Eu acredito que deve ser o protocolo da morte cefálica, né, que eles põem os fiozinhos lá para medir, para saber exatamente. Né? Então fala o seguinte, que após a morte clínica, o cérebro permanece ativo por cerca de 7 minutos, período em que ocorrem intensos picos de atividade neural, liberando memórias e acontecimentos da vida em uma espécie de filme ou flashback, com ondas cerebrais semelhantes às do sono e sonho, e intensa atividade em regiões ligadas à consciência, memória e linguagem, antes do colapso total do sistema. É muito interessante, né? E essa questão do flashback, do filme e tudo, há inúmeros relatos, né? Daquele experiência de pós-morte, né? Que são pessoas que literalmente morreram e retornaram. Quase morte, né? Não pós-morte, quase morte. Então, invariavelmente, todas elas fazem o mesmo relato, né? Que tiveram essa experiência, que viram a vida passar, relembraram de tudo, etc, etc, etc. Né? Então, é um fato já comprovado, né, cientificamente,
e interessante para a gente saber, né? Outra coisa que eu, pesquisando, no Brasil, nós temos duas formas de tratar um corpo, né? Obviamente, quando a pessoa morre, né? Ou nós enterramos, que é o mais comum, né? Vamos dizer, 99% talvez, né? E a cremação. A cremação aqui no Brasil, aliás, eu até fiz uma palestra, né, sobre a questão da cremação, isso ano passado, onde então, acredito, todo mundo sabe como deve funcionar, né? Leva o corpo, existe toda aquela cerimônia, né? E o corpo, então, ele vai para um forno, onde ele atinge aproximadamente 1000 graus, né? E aí, então, é cremado. Veja bem, não é posto fogo no corpo, né? Não é que põe a pessoa dentro do fogo, né? E sim a temperatura atinge 1000 graus. E isso, os tecidos moles, obviamente, derrete, os ossos, né? E depois, o que não dissolveu, que geralmente são os ossos, eles são tipo triturados, tudo, e é entregue para a família no baúzinho, né? Que é a famosa cinzas do falecido. Tá? Alguém já ouviu falar de água cremação? Aí. Coisa nova? Coisa nova. Tá aí. O corpo é colocado dentro de um recipiente cheio de água. Tá? Também conhecida como hidrólise alcalina, tem se destacado como alternativa ambiental à cremação e ao sepultamento convencionais. Neste método, o corpo é colocado em um tanque com água aquecida e solução alcalina, acelerando a decomposição dos tecidos sem recorrer ao fogo. Ao fim do processo, permanecem apenas fragmentos ósseos, que são secos e transformados em cinzas, entregues à família, de modo semelhante ao procedimento tradicional. O procedimento ocorre sob temperatura elevada, mas menos de 800 graus, normalmente em torno de 100 graus. E pressão controlada, normalmente envolvendo hidróxido de potássio e de sódio. Durante algumas horas, as reações químicas promovem a liquefação dos tecidos orgânicos, gerando um líquido composto por aminoácidos e sais. Este efluente é descartado de forma segura, atendendo às normas ambientais. Então, a água depois é filtrada, é tratada, é descartada e fica só, né, os ossos e aí é triturado. Né? Bom, países que já estão utilizando esse sistema. Primeiro, obviamente, os Estados Unidos. Né? Então, a técnica é legal em mais de 28 estados. Acho que os Estados Unidos parece que tem 40, que são 40, né? 40 estados, ou 50, né? 50. Então, mais da metade já adotaram também isso aí. Né? Por exemplo, Califórnia, Flórida, Illinois, Minnesota, entre outros, as principais. Né? Tá. Canadá. A água cremação é permitida e adotada como uma opção verde. No Reino Unido, por enquanto, só a Escócia. Tá? Em março de 2026, a Escócia tornou-se a primeira parte do Reino Unido a legalizar oficialmente a cremação com água. África do Sul.
O método é legal e utilizado, sendo notável por ter sido escolha do arcebispo mais famoso, né, da África do Sul, Desmond Tutu. Isso em 2022. Austrália, a prática é legal e disponível também. Nova Zelândia, Irlanda, alguns países que ainda estão no Brasil, vamos dizer assim, está se estudando, tá? Mas já está sendo estudada a disponibilidade, tá? Então, em resumo, né, o processo é fácil, né? Então, o corpo é colocado em uma máquina, cilindro com água, produtos e tal, e com temperatura menos de 1000 graus, normalmente 100 graus. Em cerca de 3 horas, o corpo se liquida, restando apenas os ossos, que são secos, triturados e entregues aos familiares, né? Ele consome menos de 90% de energia do que a cremação tradicional, né? Além do que também reduz gases, esse tipo de coisa, tá? Bom, então, gente, é isso, né? Tá aberto agora, né, para quem quiser comentar, né? Obviamente a questão do nosso tópico em si mesmo, né? Isso aí.